Olá, galera. Boa noite, beleza? Direto do canal do YouTube do Dejuve. Vamos bater um papinho hoje falando de GERPA, que é os Jogos Escolares Paralímpicos de Roraima, tá? Vamos explicar um pouquinho como vai funcionar o regulamento geral, como é o geral, e eu vou falar de algumas modalidades, trouxe alguns convidados para falar um pouquinho dessas modalidades, né? Uma definição do GERPA. O GERPA é um marco histórico no nosso estado. É a primeira vez que, de fato, estamos realizando uns Jogos Paralímpicos no nosso estado, né? E aí ele vem com valores essenciais, né? O foco absoluto na formação do cidadão através da equidade, da modalidade, do esporte, né? O desenvolvimento, a sustentabilidade através dessas atividades esportivas, desses esportes. A estrutura e a organização e governança. Temos um comitê organizador, no caso, o IDEJUVE, está organizando o nosso evento, tá? Temos uma gerência técnica, que no caso eu faço parte dessa coordenação, essa gerência técnica operacional do IDEJUVE. E mais adiante temos um CDE, que é o órgão que julga possíveis infrações ou algo relacionado à competição. Falar um pouquinho de matriz de categorias e modalidades, né? O nosso GERPA, exclusivamente, temos 5 modalidades. Atletismo, a bocha paralímpica, o tênis de mesa, a natação e o parabadminton. Cada modalidade dessas tem um quantitativo de atletas. Atletismo, até 12 atletas por escola, a natação até 10 atletas, e as outras modalidades, tênis de mesa, parabadminton e a bocha, 4 atletas. Uma regrinha aí de ouro da participação, tá, gente? O vínculo do aluno com a escola. Temos que ter vínculo com a escola. E tem uma data limite do aluno estar inscrito na escola. A data limite é dia 24/3. Essa data já até passou, né? O atleta, no caso o aluno atleta, tem que estar inscrito até essa data, tem que estar inscrito na escola, tá bom? GERPA, inclusão e classificação funcional, tá? Nessas modalidades, temos obrigatoriedade de classificação. Cada modalidade vai ser feita uma classificação específica para cada atleta, sendo deficiente físico, intelectual ou visual. Os staffs, né? Cada modalidade vai ter direito, né, na necessidade de um staff. Depende muito do atleta, né? A deficiência do atleta vai qualificar a ter o uso de um staff. O que o staff não pode fazer? Ele não pode ter interferência técnica dentro da competição. Ele está ali somente para dar um suporte para aquele atleta. O comando geral, delegações e técnicos, tá? Nas inscrições teremos chefe de delegação, no caso, geralmente, é o diretor ou um responsável na escola. E os técnicos, nada mais é do que os professores. Só quero lembrar que os técnicos precisam estar com CREF, tá bom, gente? De preferência em dias. O caminho para os jogos, né? Haverá uma janela exclusiva e rigorosa de inscrição para o GERPA, com documentação obrigatória, tá, gente? Laudo, RG e algumas coisas pessoais que estão já no regulamento geral. Mapa de competição. Temos 2 jogos escolares, os jogos convencional e os GERPAs, os Jogos Paralímpicos. O convencional haverá várias etapas em alguns municípios no estado. Já o GERPA não, o GERPA vai funcionar somente na fase final dos Jogos Escolares, que é dia 27/6 a 3/7, começando com atletismo, natação e bocha.
E do dia 4/7 a 14/7 para badminton e tênis de mesa. Logística, alojamento e segurança. Para garantir uma melhor acessibilidade, o IDJuve fará o melhor possível para atender o nosso público-alvo, que é a pessoa com deficiência. Ou seja, teremos acessibilidade total. Controle de acesso rígido, com credenciamento, com crachá, né, através da inscrição dos jogos, supervisão contínua, né, além dos professores, gestores, temos uma equipe técnica capaz, bem capacitada para estar de olho nos nossos atletas e atendê-los da melhor forma possível. E uma restrição de idade de 12 anos. Código de honra. Ética, disciplina e soluções. Gente, teremos tolerância zero. Se tratando de atividades esportivas, será proibido cigarros, bebidas alcoólicas e uso de armas nos locais de competição. Tá bom, gente? Isso é respaldado por lei. Temos que obedecer e será atendido à risca. E agora, nesse momento, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vai entrar alguns dos coordenadores de modalidades. Convidamos 3 coordenadores para badminton, bocha paralímpica e atletismo. Tá? Trouxe a professora Raquel, que é a professora responsável pela bocha paralímpica, e ela vai falar um pouquinho como vai funcionar a modalidade dela, né, suas classificações, faixa etária, e dentro de alguns instantes a gente volta com a Raquel. Voltamos. Eu estou aqui agora com a professora Raquel Maia. Tudo bem, professora? Tudo bem. Ela é a coordenadora da bocha paralímpica e vai falar um pouquinho da modalidade dela, como funciona. Fala um pouquinho pra gente, Raquel. Tudo bem. Eu sou coordenadora do Parabadminton. Perdão. E esse ano a gente vai ter, pela primeira vez, né, participando dos Jogos Escolares, o Parabadminton, que é o badminton para pessoas com deficiência. E aí, como é que vai funcionar? O padrão, né, as regras do badminton, elas se aplicam também ao Parabadminton, que nós vamos ter são algumas adaptações. Mas a ideia do Parabadminton vir para os jogos é justamente fazer essa integração. Vai acontecer simultaneamente Parabadminton e badminton juntos, tá? No mesmo período. Pode passar. Assim, o que nós temos de diferença? A primeira coisa é com relação à idade. Diferente dos Jogos Olímpicos, a gente vai ter atletas a partir de 11 anos no Parabadminton, e a gente tem categorias A e B. Na categoria A, são atletas de 11, 12, 13 anos, e na categoria B, atletas de 14 até 17 anos. E aí, quais são as deficiências que são englobadas? Quais são as classes que fazem parte do Parabadminton? A gente tem 5 no geral, que são para crianças cadeirantes, que é a classe WH. Todas essas classes são em inglês, por isso que a gente tem essas letrinhas um pouco diferentes. Mas a primeira delas é a classe para cadeirantes. A segunda classe é o standing lower, que são crianças que têm alguma deficiência nos membros inferiores. Aí vai entrar criança que usa prótese, que não tem alguma das pernas, ou que é amputada, ou não tem um pezinho, alguma coisa do tipo. Alguma deficiência daqui para baixo. A gente tem também o standing upper, que são crianças que têm deficiência na parte superior, ou seja, não tem um braço, amputação, não tem uma mão ou algo do tipo. Às vezes tem um comprometimento em um
desses dois, né? Tem crianças também que vão entrar, que têm baixa estatura, aí vai entrar criança que tem nanismo, acondroplasia, se não me engano o nome, às vezes tem crianças que têm alguma deficiência em algum hormonal, congênita, que aí ela tem uma baixa estatura, então uma outra categoria. E por fim a gente vai ter os atletas SI, que são os que têm deficiência intelectual. Aí, em resumo, são 5 categorias que vão englobar todos esses tipos de deficiência. A inscrição, ela vai seguir o período que o Rony já falou, né? Vai encerrar dia 24. E a gente vai ter, para tentar englobar todas essas categorias, a gente colocou uma criança de cada categoria dentro de cada escola. Então, assim, cada escola pode mandar até 20 atletas. Por quê? A gente tem 5 categorias. Vai entrar feminino, masculino e a categoria A e B, né? Que são crianças de 11 a 13 e de 14 a 17. Então, somando, vai dar umas 20 crianças. Bastante gente. Na parte do para-badminton, nós não vamos ter disputas em duplas. Então, a gente vai ter partidas exclusivamente individuais, tá? Femininos e masculinos, né? Menino contra menino, menino contra menino. E aí, todos esses atletas eles vão ser organizados dentro das suas categorias, em grupos, e a gente vai ter a fase de grupos, né, em que eles vão disputar entre si, seguindo em eliminatórias simples até a gente determinar quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Caso, em alguma das hipóteses, a gente não tenha um número suficiente de inscritos em alguma das categorias, a gente pode combinar essas categorias entre si, até para a criança não perder aquele momento. Dar vivência. Exato, para dar vivência para ela. Pô, a única categoria que a gente não consegue combinar é a da baixa estatura, mas todas as outras a gente pode tentar juntar as classes, unificar. Né? Juntar as classes, legal. Porque assim, a ideia de entrar as modalidades paralímpicas é justamente proporcionar essa vivência, fazer essa integração. Realmente incluir. Exato, incluir. Então, a ideia é que eles participem. Não tem ninguém inscrito. A gente combina categorias, faz de alguma maneira, assim, eles vão participar. As pessoas que forem inscritas terão Sim, com certeza. A vivência da prática esportiva. Como que funciona o badminton e a pontuação do badminton? Perdão, do para-badminton. Ela segue a classificação e a regra do badminton tradicional. Então, a gente vai ter 3 sets. No caso, isso. até 3 sets até de 3 21. sets de 21 pontos. E aí, assim, como é que ganha? Tem que ganhar 2 sets. Se ganhar os 2 primeiros, não precisa ter o terceiro. Mas, caso empate o primeiro ou o segundo, aí a gente tem o terceiro set para desempatar. Lembrando que para os atletas do para-badminton, tem algumas regrinhas específicas, assim, a gente tem um tempo maior de aquecimento, eles têm 2 minutos para se aquecer antes da partida, e entre uma partida e outra, eles têm um tempo de descanso de 30 minutos. Por quê? São crianças que, no caso, têm algum comprometimento, então a gente tem que respeitar também, a gente inclui, mas respeitando as diferenças, então, assim, é respeitado esse tempo de descanso, porque pode acontecer dele ter mais de uma partida por dia, então, para não cansar esse atleta, a gente tem esse tempo de descanso obrigatório. Raquel, lembrando um pouquinho, né, voltando na pontuação, caso o jogo vá até 20 a 20, esse jogo vai se prorrogar até o atleta conseguir 2 pontos a mais, agora, chegando a 30. Isso, diferente do vôlei tradicional, por exemplo, que essa pontuação ela segue ad eterno, no badminton não, ela é limitada até 30 pontos. Então, aquele atleta, caso tenha um empate ali no penúltimo ponto... 31º vence. Exato. Legal, muito bom. Com relação ao uniforme, também segue a regra do badminton tradicional. Eles têm que usar uma camiseta com manga, pode usar uma bermuda e tênis. Exceção do tênis é caso o atleta não tenha amputação ou algo do tipo, mas assim, via de regra, até cadeirantes tem que utilizar a indumentária completa. E essa regra da vestimenta, ela se aplica tanto ao atleta como também ao técnico. Então, assim, técnicos não cheguem lá de camisa regata, de top ou nada do tipo. Eles têm que usar também camiseta de padrão manga. Pro técnico tem um padrão tanto... Não é, a exigência não é só para o atleta, ela também é para o técnico, tá? Ele tem que estar todo arrumadinho. O equipamento e a estrutura também segue o do badminton tradicional, do badminton olímpico. A gente vai utilizar as mesmas petecas, as mesmas raquetes. As únicas adaptações que nós vamos fazer é para atletas cadeirantes que tem uma redução da quadra. Isso, uma redução da quadra. Eu não sei se está aparecendo, mas aqui atrás a gente tem uma quadra de badminton. E aí, no caso do cadeirante, a gente vai utilizar... Ele trabalha com meia quadra. Isso, com meia quadra. 50%. E também a gente utiliza a cadeira de rodas adaptada para competição, que vai ser fornecido também caso o atleta não tenha.
como eu falei antes, a gente vai ter disputas em grupos até chegar no primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí esses 3 atletas, né, que conseguirem o pódio serão premiados com medalhas e podendo inclusive viajar para jogos nacionais. Essa porque, parte é importante. Essa gente. parte é muito legal, porque a ideia dos jogos aqui em Roraima é observar, selecionar os melhores que nós temos aqui. Para quê? Para que eles possam competir lá fora, representando o estado de Roraima em jogos nacionais, tá? É isso, professora? Acho que é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Sou a professora Raquel, sou responsável pelo Parabadminton e eu estou aqui para auxiliar e esclarecer tudo o que for necessário. Espero que vocês consigam inscrever, porque a ideia também de trazer esses meninos é que a gente conheça eles, levar eles para entrar nessa carreira, digamos assim, de atleta, que ela não vale só para crianças que não têm deficiência, ela vale também para aquele atleta, para aquela criança com deficiência, e a nossa ideia é integrar, fazer com que eles brilhem tanto quanto os outros. É isso aí, professora. Falei com a professora Raquel, a gente vai dar uma pausinha. Tá. Então vamos falar um pouquinho de como está sendo essa fomentação, como foi a criação do seu regulamento, professora? Fala um pouquinho do seu regulamento para a gente. Tudo bem. Como a gente se baseia muito nas regras da CBBD, que é a Confederação Brasileira de Badminton. Isso, e dentro dela a gente também aborda, dentro da Federação Brasileira, né, tem o badminton e o parabadminton. Então, todo o regulamento, todas as nossas regras, elas são baseadas... Então, a gente tem uma base nacional. Isso, uma base nacional. Por isso que a gente tem essa diferença da idade também, por isso que a gente aceita alunos a partir de 11 anos, que é diferente da categoria olímpica, né, que é de 12, no Parabadminton a gente pega a partir de 11 anos de idade. Tá? Vale lembrar que a competição nacional que vamos agraciar os campeões, né, será a Paralimpíada Escolar, isso, que geralmente é feita em novembro ou dezembro em São Paulo. Isso. Tá, gente? E é isso. Eu falei aqui com a professora Raquel. Beleza, Raquel? Muito bom. Obrigada, estou aqui para ajudar. Galera, vamos dar um tempinho agora, né? Vamos dar uma pausa, que vai vir um outro professor para falar com a gente, já a gente chama, ok?
Voltamos, agora estou aqui com a professora Ana Kessa, que é a coordenadora da modalidade atletismo paralímpico. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Rony. Fala um pouquinho para a gente, primeiro do atletismo. Primeiramente, boa noite aos professores, né? Todos os professores que estão aí conectados, que estão interessados, né, em saber um pouco, né, nosso compartilhamento de informação sobre modalidades paralímpicas, né? Assim, quero parabenizar também a equipe do IDJuve, né, por conseguir, né, fazer nesse primeiro ano de criação os Jogos Paralímpicos, né? Que a gente sabe que não é fácil. Escrevendo o nosso nome na história, né? Escrevendo o nome na história e, assim, a Lara que está à frente, né, a professora. Então, eu sempre toco nesse ponto, que é a professora de Educação Física que está à frente, está tocando, está envolvida, né? Não quer aparecer, mas está envolvida. A E, força assim, do Vinícius também. Nós que fazemos parte do Centro de Referência Paralímpico, assim, eu falo assim em nome do professor Vinícius, que é o coordenador, que não pôde estar aqui hoje, mas nós estamos fazendo esse movimento, né, para desenvolver as modalidades paralímpicas aqui em Roraima desde 2019, né, que foi a implantação de fato do Centro de Referência. O Vinícius já faz isso muito antes. E hoje chegar nesse ponto, né, de fazer parte dos Jogos Escolares e contribuir, né, não só para a prática, né, de modalidades para os atletas com deficiência, mas também dar oportunidade para que eles consigam classificar para a fase nacional. Então, é mais uma oportunidade, né, de evento esportivo para que eles possam conquistar uma vaga na fase nacional. Então, fico muito feliz mesmo pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente conversar e levar um pouco de informação para os professores. Eu sei que aqui vai ser um momento rápido e que, assim, a gente vai falar os principais pontos do regulamento, mas aqueles que precisarem, necessitarem, aqueles que querem realmente, né, aprender um pouco, assim, a gente sempre está aberto, né, o centro de referência para os profissionais que querem ir lá, ver como é que a gente desenvolve, querem aprender. Para os profissionais que têm dúvidas sobre o regulamento, podem entrar em contato com a gente, né, no nosso número de telefone, a Lara tem aí à disposição, ela pode passar, né, para o pessoal do centro de referência, da modalidade que vocês forem inscrever os atletas. E vamos falar de atletismo. Exatamente. Como funciona o atletismo? Como vai ser o atletismo paralímpico? Falar de atletismo paralímpico para mim é uma honra. Eu, assim, digo, não sou assim a primeira, outros profissionais já vieram antes, já desenvolveram, mas não específico para abertura de treinamento para atletas com deficiência. Então, eu abri caminhos, inclusive, né, escrevi um artigo sobre isso. Nos nossos jogos aqui, pessoal, nós não conseguiremos atender todas as provas que o atletismo oferece. Eu não falo nem só o convencional, estou falando do paralímpico, que tem algumas provas a mais e é completamente diferente no contexto que, no convencional, só se divide masculino e feminino. No paralímpico se divide masculino e feminino e classes funcionais. Então, nós temos uma gama enorme de provas. Então, abraçar essa modalidade no primeiro evento é uma... Além de ser um desafio. É um desafio, colocação é um desafio. Então, eu parabenizo toda a equipe aí que está colocando o atletismo paralímpico. Nós vamos dividir, então, em duas classes, né? Classe que a gente fala como mirim, de 12 a 14 anos, que é a categoria A, e a categoria B, de 15 a 17 anos. No atletismo paralímpico, ele é dividido em duas partes, como o convencional. Track, que a gente coloca como definição das classes com a letra T, e field, campo, track field, certo? Todas as classes que vão competir na pista, nós colocamos a nomenclatura de T na inicial. E os números, eles descrevem o tipo de deficiência, assim como no campo. Então, para os professores que não entenderem muito bem no início a classificação funcional, posteriormente entrem em contato, que a gente consegue enviar para vocês um material para ficar mais claro. No atletismo, assim como nas demais modalidades, nós vamos atender 3 grandes grupos de deficiência. São as deficiências intelectuais, deficiência visual e deficiência física. Nós não atenderemos, né, nesse primeiro momento, a deficiência auditiva, né? E também... o atípico, né? O autista. Assim, na questão do... Eu posso falar, né? Posso comentar sobre a questão do autismo, né?
Nesse primeiro momento, dentro do contexto das modalidades paralímpicas, o autismo ele não é considerado elegível. Porém, se o atleta ele tiver o laudo de autismo, mas junto tiver também um outro tipo de deficiência, sim, será atendido. Tá? Exemplo, ele tem lá o laudo de autista e também tem um laudo das deficiências intelectuais de retardo mental. Aí sim, ele vai estar inserido, vai conseguir passar pela banca de classificação funcional. Isso não somos nós aqui, tá, pessoal? Não somos nós do Centro Paralímpico, não somos nós do IDJuve que estamos excluindo. De forma alguma, nós seguimos as mesmas regras, né, mesmas métricas do Comitê Paralímpico Brasileiro. Assim, Ana, só para refrescar, né, e lembrar que esse é o nosso primeiro ano de GERPA, nosso primeiro ano. Então, tivemos reuniões com o Vinícius, com toda a coordenação, né, para chegar a um bom senso de quais modalidades colocar e, né, quais classificações colocar. Exatamente. Então, decidimos por bem que o Comitê Paralímpico Brasileiro trabalha já com essas modalidades, o Centro de Referência já trabalha com essas modalidades. Em 2026, não colocaremos o autista, mas já vamos trabalhar esse ano para que ano que vem possamos incluí-los. É importante, pode se criar uma própria classe para eles. Vamos e melhorar, aí a gente consegue sim. É aquilo, a tendência é aumentar. Estamos começando, é o primeiro passo do GERPA, certo? Então, vamos para frente. 5 modalidades esse ano que vem, vamos tentar incluir um pouco mais e vamos seguindo. Fala um pouquinho mais para a gente dar. Certo. Existe uma gama enorme de classes funcionais dentro do atletismo, né? Dos atletas que competem na pista, nós temos os cadeirantes, nós temos os andantes e nós temos também no campo os cadeirantes, os andantes, os que usam prótese. Então, no regulamento específico do atletismo paralímpico, tem lá as descrições das classes, tá? Por exemplo, pessoal, quanto mais baixa a classe, maior o nível de comprometimento. Então, classe para paralisados cerebrais, né? Para os atletas que têm sequelas da paralisia cerebral. Um atleta que compete no campo, a classe vai de F31 até F34. Então, ele vai competir num banco. Esse banco, não se preocupem os treinadores sobre a questão do banco. Hoje nós temos 3 bancos no centro de referência. Esses bancos serão os bancos utilizados porque eles estão dentro do padrão normativo, né, na questão da arbitragem. Então, nós temos esses bancos para, né, oferecer para os técnicos. Lembrando que em competições oficiais, o banco ele é individual, cada atleta tem que ter o seu. Porém, nesse primeiro momento de competição, os bancos serão oferecidos pelo centro de referência. Quero lembrar também, né, falando de classificação, que nesse ano, o atleta que ainda não tem seu cartão de classificação, ele vai ser avaliado pelos profissionais do próprio centro, que já tem bom embasamento técnico para classificar. Os treinadores, quando eles forem fazer a inscrição, né, do seu atleta, lá no sistema, no site da... Como é que é o nome lá que está no site? CIGECOM. Da CIGECOM. Não vai ter específico lá para ele colocar a classe funcional, até porque nesse momento os treinadores ainda vão estar aprendendo sobre isso, mas vai ter o tipo de deficiência física, e ele vai ter que incluir o laudo, né, até para que a equipe saiba, né, quais são os atletas que vão participar. Antes da competição, eles vão passar obrigatoriamente por uma banca de classificação funcional. Nessa banca, ele passa por uma avaliação técnica com profissionais especializados para verificar qual a classe que ele vai competir, tá? Então, só vai definir qual é a classe dele poucos dias antes da competição. Quando ele passar pela classificação. Quando ele passar pela banca de classificação funcional. Legal. Sobre a questão dos implementos, né? No atletismo convencional, que eu falo, o olímpico, existem os regulamentos sobre os pesos dos implementos. No paralímpico, nós utilizamos, dentro das classes funcionais, tem os pesos específicos também, tá? Variando de 3, 4, 5, dependendo do grau de deficiência e da classificação funcional. Dentro do regulamento, tem uma tabela demonstrando todos os implementos. Então, os treinadores de atletismo que têm alunos com deficiência, que vão inscrevê-los dentro do regulamento específico do atletismo, tem lá uma planilha sobre os pesos dos implementos. É importante que os treinadores vejam, tá? Para que eles treinem seus atletas adequadamente.
Nós temos também, diferente do atletismo convencional, nós temos uma prova que é específica só do Paralímpico, que é uma prova com um clube. O clube ele é tipo uma massa, tá? Uma massa da ginástica rítmica. Em compensação, ele tem um contrapeso na ponta, né? Tipo um bastãozinho, e ele é utilizado para classe super baixa. Exemplo, F31, F32, né? Inclusive, nós atualmente não temos atletas dessa classe no centro de referência, né? Então, são para atletas bem comprometidos, né? Que tem um comprometimento grande da parte motora. Fala um pouquinho da natação pra gente. Da natação? Vou mudar de assunto. Vou tirar um pouquinho o foco do atletismo e pedir para você falar um pouquinho da natação, né? O nosso coordenador, infelizmente, não pôde vir, né? Por questão pessoal, trabalho, mas eu sei que você, na sua expertise, entende muito, né? Lá no centro de referência. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a natação, pessoal, ela é na verdade, a primeira modalidade com o maior número de medalhas do centro de referência. Então, ela fez com que o centro de referência crescesse muito em decorrência dos resultados que os alunos trouxeram. Nós temos atualmente o professor Matheus como treinador, né? Está tendo um resultado magnífico, né? E assim, para o GERPA, ainda bem que eles, né, conseguiram incluir a natação paralímpica. A natação paralímpica, ela segue os mesmos princípios das demais modalidades, pessoal. Ela tem classes funcionais que varia de S1 a S10, classe específica para deficientes visuais e deficientes intelectuais. Dentro do regulamento é estipulado, né, como que vai ocorrer as provas, como que funciona a questão do staff, né, que vai estar lá auxiliando em determinadas classes funcionais. E as provas que eles podem competir, as provas que estarão liberadas para esses atletas. Acredito que dentro do regulamento específico está até a prova dos 400 metros. Eu dei uma boa olhada antes e vi que lá as provas estão até os 400 dos 4 estilos, né? Sim. Aproveitando, né, que o professor Matheus não pôde vir, também quero avisar que o professor João Gabriel não veio, ele é o responsável pelo tênis de mesa. E a regra, queria falar um pouquinho, que a regra é praticamente a mesma. Tem suas classificações, né? Para cadeirante, para andante, deficiente intelectual. Faixa etária de idade muito parecida, 12 a 14, de 15 a 17. E o campeão, em resumo, será agraciado com a vaga para Paralimpíadas Escolares. Isso assim, é mais uma oportunidade, né, dos atletas que não conseguirem se classificar em outros eventos, eles podem ter esse resultado aqui válido para que eles possam, né, conseguir participar da fase nacional das Paralimpíadas Escolares que são realizadas em São Paulo. Eu abro aqui um ponto, né, eu peço um pouquinho mais, uns minutinhos aqui para falar um pouco sobre a questão de adaptações. Então, os professores, treinadores que estão aí ao vivo ou que forem assistir, né, essa transmissão aqui posteriormente, que todos os treinadores, né, independente da modalidade paralímpica, eles fazem adaptações o tempo todo. No atletismo, pessoal, nós fazemos adaptações para atender nossos alunos nas provas de campo. Eu sei que provavelmente vocês não vão ter tempo para poder confeccionar, por exemplo, um banco para um cadeirante realizar arremesso de peso, lançamento de disco, né, lançamento de dardo, mas que os profissionais que queiram saber as dimensões do banco, ou que queiram realmente colocar para frente e desenvolver aí no seu município, né, desenvolver o atletismo paralímpico, é só entrar em contato com a gente que eu passo algumas especificações básicas das adaptações que a gente realiza lá no centro de referência. Quanto aos cadeirantes, né, nós temos provas específicas, são provas de velocidade para os cadeirantes. É importante que os treinadores tenham certos tipos de cuidado quando forem realizar o treinamento com eles, lembrando que eles usam cadeiras, né, que são cadeiras de passeio, cadeiras do dia a dia, eles já têm um desgaste natural, que é o desgaste dos membros superiores para se deslocar no dia a dia. É importante que eles levem isso em consideração também quando forem realizar o treinamento deles, que eles, caso queiram, né, a gente pode passar um videozinho informativo para que eles consigam fazer luvas, que são luvas para proteger a mão dos atletas quando eles forem tocar a cadeira.
E que no dia do evento a gente pode fazer uma vivência com eles, momentos antes ou dias antes, para que eles possam utilizar as cadeiras, que são as cadeiras que nós temos aqui, que são apropriadas para a competição. Eu acho assim que é um pouco perigoso no dia do evento o atleta ir competir numa cadeira que a gente tem, que é a cadeira de velocidade, porque o aluno ele tem que ter uma vivência naquela cadeira, até para que ele não corra perigo de capotar a cadeira, se machucar, e não é o nosso objetivo esse. Nosso objetivo é que ele participe, se divirta, né, seja incluído, veja que o esporte também é para ele, para a pessoa com deficiência, que os familiares, a comunidade venham torcer, venham participar do primeiro Jogos Escolares, que vai ser realizado com esse contexto, um contexto de inclusão, um contexto que está desenvolvendo as modalidades paralímpicas e está nos auxiliando, né, a alcançar um maior número de atletas, porque hoje nós ainda temos uma dificuldade, nós estamos limitados para alcançar alguns alunos com deficiência nos interiores. Então, agradeço demais ao IDJuve por abrir esse espaço aqui para a gente, para o Centro de Referência. Somos muito gratos. Nós que agradecemos o seu esclarecimento, professora. Obrigado. Falei aqui com a Ana Kessia. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos. Estou aqui agora com o coordenador Ademir. Como é que tá, meu irmão? Beleza, tranquilo? Coordenador da bocha paralímpica. Ele vai falar um pouquinho da bocha, modalidade nova no estado, Ademir. Quanto tempo? A bocha, ela, pelo Centro de Referência, que é o parceiro, né, dos jogos, ela já está ali desde 2019. Pô, que legal. Né, oficial ali, né, viajada e tudo para competições regionais e jogos escolares nacional. Agora conta um pouquinho para a gente dos jogos escolares, né, do nosso GERPA. Nosso GERPA. Então, a bocha ela vai vir de primeiro momento, desses primeiros jogos, a gente vai estar trazendo ela nas modalidades, na modalidade mais leve, né, para não ser tão efetivo, porque a bocha ela é uma modalidade já menos conhecida, não é tão conhecida como os outros, né? Que é atletismo, para badminton e tudo. Então, ela vai vir com as categorias, as classes A e B, né? Que na A ela vai estar trazendo ali as pessoas nascidas de 2012 a 2015, né? Que é de os meninos de 10 a 14. De 10 a 14. Isso. E na B, que é os nascidos de 2008 a 12, que é a gente vai estar trazendo de 2013 a 18, porque esse ano a bocha ela teve uma pequena adaptação e mudança, reajuste, que a gente trouxe o sub-18, né, que é quem está completando 18 anos. Só temos que lembrar que o aluno tem que estar devidamente matriculado na escola, tem tá, que estar gente? na escola. Ele pode até ter 18 anos, sem problema. Isso é. Porém, precisa estar devidamente matriculado em qualquer rede estadual, municipal, ou pública ou particular, federal, qualquer âmbito, você pode inscrever o atleta, tá bom, gente? Contando que ele seja matriculado. Vamos lá, aí, seguindo, né, com as classes BC1, BC2, BC3 e BC4. Na BC1, é o atleta que vai precisar de um auxiliar, né, que ele tem uma certa dependência de um auxiliar. Ele tem um staff, no caso? Tem um staff, tá? O staff dele pode ser também o treinador, né? Ou se o treinador precisar do staff e treinador, ele tem direito a isso, staff e treinador. No BC2 já é mais independente, ele só entra com o treinador para a competição. Uma dúvida, Ademir. O staff, eu sou o treinador, exemplo, eu sou o treinador e sou o staff.
terei meu momento para atuar como treinador e terei meu momento como staff, ou vou ter que mesclar tudo num conjunto Tem. só? Na Qual é a classe- função do staff nesse sentido? É auxiliar. Na classe BC2 é a classe que o treinador pode ser staff e treinador, né? Que quando começa a partida tem o momento de recolher as bolas, né? Da quadra, e é quando o treinador pode ele mesmo, né? Auxiliar lá, pegar as bolas e levar para Mas essa função, no caso, seria seria do staff. do staff. Entendi. No BC1 ele consegue, né? O staff atuar e o treinador também. Na BC3 já vai implementar um staff e um treinador, porque um staff e um treinador não, um operador de rampa, já não precisa de um staff. Né? Que no BC3 ele tem um operador de rampa Como é que e um funciona treinador. esse alterador de rampa? Fala um pouquinho. Aqui a gente conhece muito pela calha, né? Que ele vai fazer o quê? Ele tem que estar todo o tempo de costa Ele é o guia. para o jogo. Ele é na verdade os braços somente. Sei. Ele segue a orientação do atleta. O Ah. atleta está de frente e ele de costa. Em momento algum ele pode virar de frente, só quando finaliza a parcial. Entendeu? E aí o atleta vai e pede para ele virar a rampa ou calha para o lado que ele quer que vá atingir a bola branca, que vai aproximar da bola branca, e ele só arruma a calha, né, não pode tocar nem na calha nem no atleta, e aí o atleta vai e dispara a calha para poder... O desenrolar do nosso Gerpa, a gente vai Vai, mostrar para todo mundo como funciona a bocha na prática, né? Na prática é isso. Essa classificação, tem essas três, tem mais alguma? Tem a BC4. BC4. BC4 já é da mesma forma, porém, eles têm uma especialidade. Muitos deles, né, pode lançar com o pé, né? Tem algumas pessoas que têm a envergadura bem acentuada, mas também consegue fazer esse lançamento. Não precisa de tanto auxílio também. Tá bom. E é isso, né? Eu falei aqui com o Ademir, nosso coordenador da bocha. Obrigado, Ademir. Beleza. Obrigado a todos que assistiram, que vão assistir. Né? Lembrando que isso é uma realização do IDJuve. Teremos outras lives, teremos outros podcasts. A gente vai tirar dúvida, a gente vai mandar vídeo. Se precisar, Ademir está à disposição. Quero agradecer a equipe técnica, quero agradecer a Deus e boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima.